Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, e eu diria que hoje temos um dia muito propício para curas emocionais, curas relacionadas a relacionamento. Vamos ver como é que vai ser esse dia, hein? Bom, primeiramente, a gente já vem aí, a Lua continua crescente no signo de Aquário, e a gente vem de uma madrugada onde a Lua fez quadratura com Vênus, 1 hora da manhã, ou seja, teve aí uma tensão com Vênus, que é o planeta do relacionamento, que é a regente do dia de hoje, e a 1h15, logo em seguida, fez uma conjunção com Saturno. Ou seja, podemos ter tido aí uma madrugada, de certa forma, pesada, né, turbulenta, talvez sonhos que tenham revelado alguma coisa, talvez aí um mal-estar com relação a esse tema de relacionamento. E além disso, a gente tem outros aspectos fortes hoje que vão trazer essa temática à tona. Bom, novamente, hoje é sexta-feira, dia de Vênus, ou seja, dentro do tema da magia astrológica, é um ótimo dia para se trabalhar questões de Vênus. E especificamente eu diria, né, hoje, relacionamento. Por quê? Porque a gente tem uma galera em Libra. Então o signo de Libra, ele fala muito sobre o relacionamento em si. Então eu sei que Vênus também fala sobre dinheiro. Dinheiro pode ser uma tônica do dia de hoje também, aí vai de cada pessoa, né? Então depende de como é que está o seu contexto de vida. Mas temos aí planetas em Libra que vão, né, trazer um pouco mais essa Vênus para o lado de relacionamento. Então, com relação à Lua, ela começou na madrugada fazendo aí quadratura com Vênus, né, um aspecto tenso com Vênus, e aí fez também conjunção com Saturno, e por volta das 14 horas de hoje, ela vai fazer uma quadratura com Urano. Ou seja, pode mexer aí com nossas emoções. Urano é o agitador, Urano é aquele que, como eu posso dizer, traz surpresas. Então, Urano em quadratura com a Lua pode trazer uma certa desestabilização emocional, mas também, né, é aquela oportunidade de libertação. Libertação emocional, libertação do passado. A gente sabe que às vezes, né, a gente sente algum incômodo, alguma dor, alguma questão forte nas nossas emoções, mas é esse incômodo, é essa insatisfação que ajuda a gente a buscar uma libertação. Então a gente pode aproveitar essa quadratura da Lua com Urano para trabalhar, né, em prol disso. Claro que, novamente, fiquem atentas, fiquem atentos a instabilidades emocionais, a surpresas, enfim, coisas que Urano pode trazer para a gente, né, quando ele está no lado negativo dele. Hoje ainda a gente tem o Sol fazendo aquele trígono com Plutão, ou seja, temos aí o Senhor do Hades, o Senhor do Inconsciente, fazendo um bom aspecto com o Sol que está ainda em Virgem, aquele signo detalhista, aquele signo ligado à cura também, então pode ser um momento muito interessante para restaurar, para renovar nosso senso de autoestima, de brilho pessoal. Aliás, ontem na aula do curso de astrologia, ontem não, antes de ontem, né, porque foi na quarta-feira que eu estou gravando no dia seguinte, a gente teve aí, já entramos nos planetas e falei bastante sobre o Sol que representa a nossa vitalidade, nosso brilho, a nossa essência, tem muito a ver com a nossa autoestima, também nosso senso de valor próprio. Então o Sol em trígono com Plutão nesse momento pode ser um ótimo momento de regeneração dos sistemas. A gente pode ter pessoas, por exemplo, que passaram por traumas emocionais, por rupturas de relacionamento, por relacionamentos disfuncionais, relacionamentos complicados, e que a gente sabe que quando isso acontece, o nosso brilho, né, a nossa autoestima acaba sendo muito afetada. Então hoje é um bom dia para essa recuperação. Além disso, né, um grande aspecto que está acontecendo hoje é justamente Vênus, que é aí a regente do dia, fazendo uma quadratura com Saturno. Bom, Vênus, que representa relacionamento, né, que fala sobre essa temática da vida, que já está em Escorpião, que é um signo muito intenso, é um signo que faz a gente visitar o nosso subconsciente, visitar aí questões de sombras. É um signo que tem uma capacidade de regeneração muito grande, ou seja, a gente vai até o fundo do poço, mas justamente para se levantar. É um signo que traz uma intensidade maior, né? Então tem uma intensidade emocional muito grande e isso pode estar se refletindo aí na área dos relacionamentos. Então você que tem um relacionamento, talvez você já tenha até sentido um pouco dessa energia, né? Dessa intensidade vindo à tona, mas saiba que justamente essa intensidade de Escorpião pode ajudar você a identificar pequenas coisas, né? Algumas coisas que precisam ser alteradas, que precisam ser, como eu posso dizer, alinhadas, né? Entre as pessoas que estão ali no relacionamento. Então essa Vênus, que já está intensa ali, né, ela estaria no que é chamado de exílio dela, porque Vênus é de Touro e aí Escorpião é o outro lado do signo, né, o outro lado, a outra ponta da polaridade, ela está longe de casa. Quem está no curso de astrologia, a gente já falou sobre essa questão de dignidades planetárias e eu vou repetir aqui, né? Vou falar. Claro que no curso a gente fala mais, né? Porque tem mais tempo,
Mas basicamente a dignidade planetária, esse sistema de regências, né, que é o domicílio, que é o exílio, queda e exaltação, a gente hoje não pega tanto assim no sentido de é ruim, né, como os antigos faziam, mas é fato que a gente percebe que uma Vênus em Escorpião, ela tem uma ação diferente de uma Vênus em Touro. A Vênus é o planeta da paz, da harmonia. Touro é um signo que tem tudo a ver com isso, gosta de paz. Já Escorpião é um signo regido por Marte, por Plutão. Ele tem um tom lá mais belicoso, um tom mais agressivo, de certa forma. Então a Vênus ela acaba se transformando, ela acaba tendo que ter uma atuação diferente. Daí vem esse conceito do exílio, né, por ela estar longe de casa. Mas é aquele momento de transformação dos relacionamentos. Então essa Vênus está fazendo agora quadratura com Saturno, ou seja, um aspecto tenso, um aspecto difícil, como a gente poderia dizer assim, né? Eu não gosto de falar da palavra difícil, mas é desafiador, é um aspecto dinâmico, né? Como é colocado na astrologia hoje. E Saturno é justamente aquele cara que é o grande maléfico, né? Eu até fiz questão de colocar umas fotos dos deuses, né? Umas imagens dos deuses greco-romanos no curso, porque é legal ver, né? Então, muitas pessoas ouvem falar de Saturno, ouvem falar da astrologia, mas nunca tiveram curiosidade, né, de entender quem são esses deuses que estão por trás da energia dos planetas, né? Então, quem era Saturno? Quem era o deus Saturno ou o deus Cronos? Então, eu coloquei algumas imagens na apresentação do curso para as pessoas terem uma ideia, né, de por que Saturno também é chamado de grande maléfico. Então, a Vênus em quadratura com Saturno pode trazer aí uma grande pressão para a questão do relacionamento. Podem vir insatisfações, podem vir medos, podem vir bloqueios, podem vir questões realmente que estão incomodando. Aliás, a gente tem no dia de hoje, né, essa força maior, esse aspecto mais exato entre Vênus e Saturno, mas já se configura o chamado T-square, né, ou grande quadratura, entre Vênus, Saturno e Urano. Ou seja, a Vênus faz aí a oposição a Urano, né, também, ela já começa a formar essa oposição a Urano. Então a gente tem aí aquele aspecto de tensão, aquele aspecto de poder chamado T-square ou grande quadratura, propiciando realmente essa questão da libertação de questões de relacionamento, questões mal resolvidas. É uma coisa meio que pesquisas mostram, né, que o que mais leva as pessoas a terapias, o que mais leva as pessoas realmente a buscar um trabalho terapêutico, muitas vezes tem a ver com relacionamento. Ou seja, insatisfações nessa área tão vital do ser humano. O ser humano precisa se relacionar, o ser humano veio para se relacionar. Eu acho que diria que são raríssimas as pessoas que talvez, né, conseguem ficar anos numa caverna, conseguem se isolar, conseguem viver sozinhas. Porque geralmente o ser humano, ainda mais o ser humano hoje, na nossa sociedade, ele precisa da troca, ele precisa do outro, ele precisa ter essa sociabilização e grande parte das pessoas gostam de ter alguém com quem trocar de uma forma mais íntima, né? Então é uma busca mesmo de muitas pessoas. Só que o ser humano meio que tem hoje ainda, né, a maioria das pessoas, muitos traumas, muitos bloqueios com relação a essa área afetiva. Porque a gente vê que problemas vão acontecendo, né, dificuldades, desafios, e isso vai meio que se tornando um padrão. Então, geralmente a pessoa nasce numa família onde o pai e mãe, de repente, tem algum conflito, né, que a criança presenciou, a criança viu, ou nem viu, nem presenciou, mas captou inconscientemente, e de repente aquilo fica ali armazenado no subconsciente dela, um momento onde a Vênus pode estar mexendo agora, por exemplo, e isso acaba gerando novamente mais padrões de conflitos e de desafios em relacionamentos. Mas tudo isso pode ser curado, obviamente, tudo isso pode ser trabalhado. Aliás, é uma grande busca, né? Como eu falei, as pessoas hoje buscam muito terapias, buscam muito ajuda justamente para trabalhar essa área de relacionamento. Então, enquanto esse aspecto pode ser bem tenso, pode ser meio complicado, também ele traz aí a oportunidade do amadurecimento. Porque Saturno, apesar do nome de grande maléfico, apesar da imagem amedrontadora que ele tem, ele traz sim também coisas boas. A gente tem que entender que na astrologia tudo tem os dois lados, tudo tem a polaridade que a gente vai trabalhar, a famosa luz e sombra. Então Saturno, ele tem uma tendência a trazer uma sombra, né, para a gente, mas ele também tem uma grande luz, que é o amadurecimento, que é a estrutura. Então, você que tem um relacionamento, provavelmente você já passou aí por algumas DRs, né, as famosas DRs, né, discutir o relacionamento, conflitos, e você vai percebendo que de repente, se você tiver um bom direcionamento, obviamente, né, porque tem gente que só briga, mas acaba não amadurecendo, não resolve.
Mas quando você tem aí esses conflitos que acabam surgindo e você tem aí uma vontade de amadurecer, uma vontade de crescer, de melhorar, de se conhecer, você vai ver que geralmente passa-se por uma turbulência de relacionamento, mas ele pode amadurecer, ele pode até sair fortalecido disso, né, por conta da quadratura de Vênus com Saturno. Claro que aí depende de caso a caso, né? Tem relacionamento que de repente não tem como ir para frente, aí vai da pessoa conseguir identificar isso, talvez com uma ajuda, inclusive terapêutica, para saber que caminho que ela vai seguir. Mas esse é um aspecto muito forte, né? Essa quadratura de Vênus com Saturno traz aí uma certa pressão e vai valer, obviamente, não só para hoje, né? Vai valer também para amanhã, depois de amanhã, e conforme ele vai passando, ele vai perdendo a força. Só que também, obviamente, conforme a Vênus vai deixando, né? Vai fazendo vai se separando do aspecto de quadratura com Saturno, ela vai fortalecendo a oposição com Urano, que a gente vai falar também. O que eu diria que é interessante começar a fazer hoje? Você que está com desafios nessa área de relacionamento, seja ele qual for, aproveita esse dia de hoje, amanhã, domingo, né, esse fim de semana inteiro praticamente, para ir identificando medos, identificando couraças, né? O Saturno ele fala muito sobre essa questão das couraças que vem aí da terapêutica corporal, né, que veio aí com Reich, Alexander Lowen, eu trabalho com essa área também, e a gente sabe que dentro da astrologia, Saturno, né, por ser um planeta muito duro, muito seco, ele tem muito essa coisa de trazer as couraças, os bloqueios. Então, comece a identificar isso nessa quadratura para aproveitar aí a oposição com Urano, que também vai ser um aspecto de tensão, mas de repente para trazer a libertação, se libertar desses medos. Eu atendo muita gente, né? Eu sempre envio uma ficha de avaliação para a pessoa preencher. E essa ficha, ela é bem completa. Eu gosto realmente de trazer, fazer a pessoa refletir. Muitas pessoas já falam que choram respondendo a ficha, que a própria ficha já foi uma terapia, já foi uma sessão terapêutica forte ali. E sim, né, a ideia é essa. E com os dados da ficha, eu consigo realmente preparar uma sessão bem interessante, bem bacana para poder olhar o mapa astral e os dados que ela coloca ali. E dentre algumas perguntas que eu coloco, muita gente marca ali medo de amar, mágoas profundas. Então, pessoas que, por exemplo, estão com mágoas profundas com relação ao relacionamento, estão aí com esse medo de amar, nesses próximos dias, né, no dia de hoje, amanhã, domingo, assim por diante, podem ter que encarar esses medos, né, podem ter que olhar de frente com esse medo, mas isso é bom por quê? Porque se esse medo também fica ali no subconsciente, ele vai estar atuando de uma forma ou de outra. Ou seja, a pessoa acaba se impedindo de ter um relacionamento, se impedindo de, né, encontrar alguém bacana justamente por bloqueios, por couraças, por medos. Inclusive, eu vou dar nesse podcast, eu esqueci até de falar, eu vou começar a pedir para a galera começar a seguir, curtir e fazer os compartilhamentos já antes, né, para você poder ajudar realmente a fazer esse podcast ter mais gente. Agradeço aí todo mundo que eu vejo compartilhando no Instagram e me marcando, mas eu vou também colocar aqui um cristal e um óleo essencial que podem ajudar, que são ferramentas naturais que podem ajudar nessa cura, nesse processo de cura. Claro que, se você puder, realmente é interessante passar por um atendimento profissional, passar por alguém que possa te ajudar. Bom, além disso, além da gente ter essa Vênus em quadratura com o Saturno, no dia de hoje também temos o Mercúrio que está ali, né, se preparando para a retrogradação, está em Libra, ou seja, está trazendo a tônica de relacionamento também. Ele está fazendo aí um quincúncio com Netuno, ou seja, está fazendo um aspecto de cura com Netuno, que é o inconsciente, a espiritualidade. Então, Netuno é aquele Deus que fala sobre a parte mais profunda, mais inconsciente no nosso emocional, e Mercúrio é aquele Deus alado que fala sobre a nossa razão. Então, pode ser um momento também muito interessante para acessarmos questões do nosso inconsciente profundo, para, de repente, visitarmos emoções profundamente colocadas no nosso oceano, no fundo do nosso oceano. Eu sempre gosto de lembrar aqui, eu gosto muito do trabalho do Jung, né? Estudo muito o legado que Jung deixou, ele e os alunos dele, né? Tem vários autores maravilhosos que trazem aí os conhecimentos do Jung. E o Jung ele trazia muito essa analogia que a gente pode ter com o próprio oceano, né, e os complexos, onde o oceano representa o nosso inconsciente e os complexos seriam aqueles monstros, aqueles animais bem feios, esquisitos, né? Tudo bem que pode ser um julgamento, mas é fato, né? Se você colocar no Google e pesquisar ali animais abissais, peixes abissais, enfim, aqueles seres que habitam realmente o oceano mais profundo, você vai ver que são seres que parecem monstrinhos mesmo, né? E alguns muito grandes,
Outros não tão grandes, mas não por isso não tão amedrontadores, assim, não tem um aspecto muito feio. E o Jung ele falava que os complexos, que são questões profundamente do nosso inconsciente, ficam ali, né, ficam ali no nosso inconsciente profundo, naquela camada abissal, muitas vezes fica um tanto silencioso e de repente volta e meia vem um gatilho e esse monstrão sobe à superfície e mostra as caras. Então imagina, por exemplo, uma lula colossal, uma lula gigante, né, que eu estou falando justamente sobre esse exemplo porque eu estava vendo umas fotos, né, ontem, estava pesquisando tudo, então eu falei, pô, olha só o que a gente tem no nosso planeta, né? A gente está buscando aí vida em outro planeta, mas no nosso planeta tem tanto tipo de vida diferente. Então tem aquela lula gigante, tem aquelas histórias, né, que contam realmente, né, tem até eles fazem aí uma analogia de que a lula gigante seria a inspiração para o Kraken, né, que é um grande monstro aí da mitologia também, um monstro marinho. Então imagina que são os complexos que estão na nossa mente, que nos amedrontam e que vira e mexe eles sobem à superfície. Astrologicamente, a gente pode fazer uma analogia de que aspectos tensos no mapa, ou seja, grande quadratura, oposições, enfim, esses aspectos bem tensos no mapa podem representar esses complexos e que quando que o monstro, colocando entre aspas aí, subiria à tona? Justamente quando esses pontos são ativados. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, nesse momento, né, imagina, a pessoa nasceu com uma grande quadratura entre Vênus, Saturno e Urano. Então ela tem uma tendência aí a ter realmente questões fortes de relacionamento, questões venusianas aí para trabalhar na vida e que vão ficar inconscientes e cada vez que um planeta tocar um desses pontos, ou seja, ou o planeta passar por Vênus, ou o planeta passar por Saturno, ou o planeta passar por Urano, vai tocar esse complexo, ou seja, é o momento onde pode surgir, pode vir à superfície esse ser abissal, né, vamos dizer assim. Então, o Mercúrio ali também fazendo o quincunço com Netuno ajuda a gente a poder visitar essas emoções muito profundas. Bom, o que a gente pode ter como apoio no dia de hoje, né? Eu gosto muito de cristais, gosto muito de óleos essenciais, uso eles no dia a dia, indico eles nos atendimentos e também trabalho com eles, né? Quando a gente faz uma litoterapia, quando a gente faz uma massoterapia, utilizando os óleos essenciais, a gente também pode usar no atendimento. Então, o cristal que eu gostaria de indicar aqui, para quem quiser utilizar e para quem tiver ele também disponível, é a rodocrosita. Rodocrosita, que é um cristal rosa maravilhoso, muito lindo. Aliás, novamente, se você não me segue no Instagram, @astrologiatantra, segue lá, porque me deu um insight, me deu uma ideia de eu começar a complementar esses áudios aqui com informações no Instagram. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um post específico sobre a rodocrosita e também um post específico sobre o óleo essencial que a gente vai falar. Então, eu vou falar sobre a pedra aqui, mas também vou colocar uma imagem da pedra, vou colocar um texto ali para complementar no Instagram. E eu vou ficar muito feliz de saber que você passou por aquele post e falar, eu ouvi no podcast. E você comenta ali, dá a sua curtida, eu vou ficar muito feliz em ver as carinhas de quem está me ouvindo. Justamente por isso, né? O Instagram traz essa possibilidade de eu ver a pessoa que está me ouvindo, né? Aqui no Spotify eu não consigo ver, mas lá no Instagram eu consigo. Bom, a rodocrosita, eu estou pegando aqui o material do curso de cristais, é um material bem rico que eu fiz para o curso e quem faz o curso recebe ele. E eu vou falar algumas palavras, né, algumas palavras-chave associadas à rodocrosita. Primeiramente, autoestima, né? Ou seja, a gente sabe que pessoas que passam por traumas, por dificuldades em relacionamentos, muitas vezes saem com a autoestima abalada. Saem com questões fortes aí de amor próprio, de autoestima, então a rodocrosita ajuda a resgatar. A rodocrosita fala também sobre cura emocional. Olha que momento interessante para a cura emocional, porque lembra que além da Vênus estar fazendo esse aspecto com Saturno, né, a própria Lua fez aspecto com Saturno, com Vênus e com, né, o próprio Urano. Então temos aí a Lua que é extremamente emocional e fala do passado e a própria Vênus que vai falar da emoção nos relacionamentos. Então a rodocrosita ajuda a trazer cura emocional, recuperação de memórias, ou seja, muitas vezes alguma coisa que aconteceu na infância, alguma coisa que aconteceu no passado, a gente nem lembra direito, mas aquilo está no nosso inconsciente. Então, de repente, uma meditação com a rodocrosita, né, colocar a rodocrosita ali no chakra cardíaco ou mesmo no terceiro olho, né, no Ajna Chakra, pode ajudar a trazer memórias à tona, né, poder entender aquilo que está acontecendo. E quando você resgata uma memória antiga e olha para ela de uma forma, com uma nova consciência, consegue ressignificar ela, você pode trazer a cura. E a rodocrosita também fala sobre compaixão.
No plano emocional, a rodocrosita traz autoestima, autoconfiança, estabilidade emocional, que é muito importante. Novamente a gente falou da Lua fazendo quadratura aí com Urano. Ela traz o fortalecimento do amor. Como eu falei, algumas pessoas ficam tão feridas que elas ficam com medo de amar. E aí a rodocrosita ajuda nessa cura. A rodocrosita traz persistência também, prosperidade, olha, também integrada com Vênus nesse sentido, e a abertura do coração. Aliás, o coração, né, o ponto ali onde a gente tem a glândula timo e tem o chakra cardíaco, tem dentro da terapia corporal, né, da bioenergética, um ponto chamado ponto da angústia, que é um ponto que geralmente dói muito quando eu aperto nas pessoas que estão com o coração bloqueado, com o chakra cardíaco bloqueado. Inclusive pessoas choram, né, têm catarses, se lembram de situações só de apertar esse ponto. Né? Então o coração ele realmente ele tem uma coisa muito forte com as nossas emoções. No mental, ela calma a mente, clareia a mente, traz discernimento, alegria e criatividade. Ela também é uma pedra que espiritualmente fala sobre a energia do amor, ou seja, muito interessante trabalhar com ela hoje. Deixa eu tomar uma aguinha para a gente falar sobre o óleo essencial. E o óleo essencial para hoje, e olha que interessante, né? Vocês vão ver que você que me ouve aqui todo dia, você pode começar a fazer uma pequena coleção de óleos essenciais, uma pequena coleção de cristais, porque você vai ver que muitas vezes o óleo se repete, mas se repete por quê? Porque o óleo essencial e o próprio cristal eles são muito versáteis. Né? Você pode trabalhar muitas coisas com eles. Então esse óleo eu já falei dele recentemente, mas ele é um óleo muito, muito bom para o dia de hoje, que é o óleo de Ylang Ylang. O óleo de Ylang Ylang ajuda muito nessa questão da cura do amor, da cura dos relacionamentos. E eu estou aqui com um livro, né, da Margaret Ann Lambo, que é o livro Guia Completo de Aromaterapia e Cura Vibracional, e eu vou trazer, né, o que ela diz sobre o uso mental desse óleo e o uso emocional. Olha só, Ylang Ylang, né? O Ylang Ylang descontrai a mente e bloqueia o diálogo interno da consciência. Ou seja, muitas vezes, e esse Mercúrio falando com Netuno também é muito interessante trabalhar isso. Muitas vezes a nossa mente gera vozes interiores que mais colocam a gente para baixo do que ajudam na cura. Então é muito importante, por isso que o silêncio é tão importante. Se você conseguir praticar no seu dia, nem que seja 5 minutinhos de silêncio, você pode ter certeza que muita coisa vai melhorar, né? Não é à toa. Hoje eu estava tendo contato novamente porque eu ouvi um podcast falando, né, sobre o Milagre da Manhã. Aliás, eu vou preparar uma série de áudios aqui no podcast sobre livros, eu acho muito legal isso. Esse livro Milagre da Manhã eu já li faz tempo, né? Eu, de certa forma, aplico ele, porque eu acordo 4h20 da manhã, então eu acordo muito cedo, né, já faço algumas coisas. Mas ele coloca muito isso, né? O fato de você ficar alguns minutinhos em silêncio de manhã, você ficar alguns minutinhos prestando atenção na sua respiração, né, meditando, escrevendo alguma coisa, que são lá parte dos Six Savers que ele fala, já traz uma mudança enorme. Agora imagina você ficar, né, no seu silêncio, cheirando um aroma de um óleo essencial terapêutico maravilhoso. Então olha só, ele coloca aqui, ó, melhora o estado de alerta e atenção, induz-nos a ver o amor, a sentir o amor, a ser o amor, e desperta pensamentos amorosos para nós mesmos e para os outros. Então, geralmente, pessoas que estão feridas emocionalmente, que estão feridas por conta de relacionamentos, elas ficam, como eu falei, com esse medo do amor. Então, o Ylang Ylang ajuda a trazer essa restauração, né? Você poder trazer o amor de volta para a sua vida, seja para com você mesma, para com você mesmo e para com os outros também. Aí você pode me perguntar como usar o óleo, né? Você pode pesquisar muito também, né? Tem muito conteúdo de aromaterapia legal na internet. Mas basicamente a forma mais básica é cheirando, né? Você sentindo o aroma dele. Então você pode abrir o vidrinho, cheirar, você pode colocar uma gotinha na palma da sua mão, né? Misturar ali, isso já vai estar em contato com os seus chakras, inclusive, e cheirar, né, numa meditação. Você pode colocar num aromatizador pessoal, você pode colocar num difusor. Você pode preparar um perfume natural. Eu gosto muito, eu adoro, né, trabalhar com aromas. E eu preparo perfumes naturais, então eu vou misturando os óleos ali, fazendo ou spray, né, com álcool para poder espirrar, né, fazer um spray de ambiente, ou mesmo, né, um óleo perfumado para poder passar em mim. Aí eu passo nos pulsos, eu passo ali nos pontos de pulsação, porque dessa forma, ao mesmo tempo que eu estou sentindo o cheiro, né, eu estou sentindo o aroma ali do óleo, ele vai penetrando na minha pele e vai também entrando no organismo. Então o óleo essencial é muito legal. Só vale sempre a ressalva aqui que se você, né, não tem experiência, não conhece de aromaterapia, procure se informar sobre possíveis contraindicações
dos óleos que você for utilizar para a sua vida, porque muitos óleos têm contraindicações sim. E sempre tome cuidado com a quantidade. Aliás, o óleo essencial é muito interessante porque uma coisa muito de. Se você trabalha com a parte vibracional, como diz esse livro aqui, né, da Margaret Lambo, uma gotinha desse óleo já te traz a vibração da planta. Então você não precisa, por exemplo, colocar ali 10 gotas, 20 gotas, enfim, você não precisa exagerar no óleo. Muito pelo contrário, porque geralmente se você exagerar no óleo, você vai ter uma reação não muito legal. Então é muito forte, é muito concentrado. Então uma gotinha pode ter certeza que já vai ter efeito em você. Porque o efeito vibracional, ele está ali, né, nessa uma gotinha só. Claro que, obviamente, se você quer fazer um perfume, se você quer fazer uma coisa mais forte, tem aí uma quantidade maior, mas sempre procure, né, uma indicação de como fazer, caso você queira fazer esses perfumes também. Então, é muito fácil utilizar esses óleos, né? Você pode usar de várias formas, e claro que sempre aliando, por exemplo, ao cristal, aliando a uma meditação, aliando a um relaxamento, a uma jornada xamânica, enfim. Você pode utilizar de várias formas, né, para poder complementar as terapias. Olha só, o uso emocional do Ylang Ylang. Use o Ylang Ylang para controlar emoções dispersas. E lembre-se de que ele traz sentimentos à tona para encorajar a discussão e a autopercepção. Olha que interessante, né? Então, como eu falei, essa Vênus enquadrada aí por Saturno, a Lua enquadrada por Urano, né? Todos esses aspectos que a gente já falou, pode naturalmente trazer sentimentos e emoções à tona. E o Ylang Ylang ajuda também nesse sentido. Então, você traz à tona para quê? Para que você possa trabalhar. Continuando aqui, ajuda a trabalhar esses sentimentos e alivia a dor dos bloqueios emocionais. Aliás, galera, couraça muscular dói. Então, a massagem bioenergética ela não é uma massagem relaxante e gostosinha, ela é uma massagem dolorida, justamente porque quando você toca um ponto de couraça, ele dói, é uma dor diferente. É uma dor aguda, é uma dor do que. Tem gente que fala que parece que está enfiando um punhal, enfiando uma faca ali. Mas justamente porque esse é um ponto de couraça, e a couraça é dolorida. Só que a grande questão é que, conforme você vai estimulando, conforme você vai dissolvendo aquela couraça, você percebe que a dor vai diminuindo. Então, essa quadratura com Saturno pode trazer essa dor, e o Ylang Ylang ajuda a aliviar a dor dos bloqueios emocionais, como ela coloca aqui. O Ylang Ylang combate os sintomas associados à depressão, aumenta a autoestima e gera euforia. É ótimo para você cuidar-se e sentir-se bonita ou bonito. Ao usá-lo, o óleo de Ylang Ylang, imagine-se envolvido em um manto de flores curativas, cheio de vibrações amorosas. Aliás, as flores são as partes com uma vibração mais elevada de todas as plantas, né? Então é a parte mais energética da planta. Então imagina que você vai estar utilizando ali um óleo floral. O Ylang Ylang é chamado de flor das flores, né? Uma flor maravilhosa, com um cheiro incrível. E imagina que você usando o óleo de Ylang Ylang, você está colocando no seu campo vibracional, no seu campo áurico, a potência, a energia dessas flores. Galera, é isso. Olha, o áudio de hoje ficou um pouquinho grande, eu espero que vocês gostem também, porque é assim, né, a gente está aí, né, tem dia que o áudio não tem tanta coisa para falar, então ele fica mais pequenininho, fica ali com 5, 6, 7 minutos, mas hoje realmente tem bastante coisa para a gente conversar. Deu quase meia hora, 28 minutos do nosso bate-papo aqui. E novamente, o que eu peço? Se você gostou, se você achou interessante essa mensagem, manda para mais pessoas, ajuda a divulgar, né? Porque as redes em si, elas dependem disso, né? Quanto mais pessoa curte, segue, compartilha, aí sim elas vão mostrando para mais pessoas. Então, se você gostou, é uma coisa simples, vá lá no botão compartilhar do Spotify, compartilha nos seus stories, me marca ali, né? Compartilha com outras pessoas, né? Manda para grupos de WhatsApp, enfim, aquelas pessoas que você sente que podem gostar também desse nosso tema. E fica de olho no meu Instagram, @astrologiatantra, que eu vou colocar alguns posts também complementares falando da Rodocrosita e falando do Ylang Ylang, além de outros. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima sexta-feira. Namastê, Harion.